Bem-vindo ao quarto vídeo. Eu disse que teria que fazer uma alteração no princípio, porque nós estávamos comentando a respeito de 3 vídeos. Primeiro falamos sobre a retrospectiva, depois falamos sobre a expectativa e logo então começamos a falar sobre tensão. E nessa agora vamos continuar falando sobre o lado social. Aí tem o lado social e o lado espiritual, certo? Agora, falamos sobre a liberdade de escolha, sobre o livre-arbítrio, e o que queremos dizer é que você escolhe, ou planta, né? Como o pessoal diz aí, é um ditado popular, entendeu? E na hora de colher, você terá a sua formação. Seja uma formação boa ou seja uma formação má. Depende de você. Depende de você, por isso que eu pedi para você refletir naquelas perguntas. Você reflete, porque senão você vai dizer, foi o irmão Rogério é que falou a respeito disso comigo, para mim. Não, você vai ter a sua própria experiência, pois só quem tem autoridade para escrever algo ou para dar um conselho baseado em alguma coisa é aquele que teve experiências. Na hora de colher, você vai poder colher aquilo que você plantou, você vai poder fazer a sua formação de opinião. Bem, a formação de opinião é sua, é totalmente sua, de mais ninguém. Agora, foi assim com Jó, foi assim com Davi, foi assim com Saul, foi assim com Salomão, foi assim com o apóstolo Paulo, com o apóstolo Pedro e outros. Não, o apóstolo Paulo ensinou, liberdade ela tem que ser moderada, está lá em Gálatas capítulo 5, verso 13. E o apóstolo Pedro assinalou a boa conduta no seu livro, no seu livro, parece que é 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 a 17. E o mais interessante, irmãos, é que tem pouca gente que está dando crédito àquilo que Deus tem para nós. Bem, nós chegamos agora a falar sobre o princípio das dores. Bem, no capítulo 24, eu vou ler aqui na Bíblia o que está escrito, tá? 24, versículos 6 e 8. E ouvireis de guerra, vou botar aqui mais, e ouvireis de guerra, e de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis. Tem muita gente que fica preocupada, né? Jesus disse, vocês não se assustem não, vocês têm que olhar para Israel. O que está acontecendo, o que vai acontecer com Israel, vai acontecer no mundo inteiro também. Entendeu? Esse é o sinal. Agora, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Quero vos falar a respeito disso, porque lá em Daniel capítulo 12, verso 10, fala o seguinte, naquela época, ele está falando de hoje, muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Aí está o segredo de entender a palavra se você quiser. Eu não estou acusando, eu estou mostrando, entendeu? Se você quiser, você entende a palavra. Bom, tem uma palavra lá no Apocalipse que diz assim,
quem lê, entenda. Então, passe a entender, porque é necessário que tudo isso aconteça, porque os falsos cristos, eles já vão aparecer, já têm aparecido, apareceram, entendeu? Sem ser, lá no livro de Atos, no livro de Atos capítulo 8, verso 9 a 11, ele fala sobre Teudas, entendeu? Judas da Galileia, o chamado egípcio, Simão, o mago. Simão o mago, então, ele persuadiu toda a Samaria, entendeu? Toda a Samaria, entendeu? Com falsas doutrinas. Entendeu? Aí você deve, para que você veja o cumprimento da palavra, você tem que acompanhar a história, tem que acompanhar os noticiários, porque os noticiários, a imprensa nesse particular é muito boa, porque ela vai dizendo, entendeu? Aquilo que está acontecendo, aquilo que aconteceu e o que pode acontecer ou não, através de muita entrevistas, né? Agora, acompanhar a história é muito interessante, pois tem gente que querem fazer igual Simão o mago, pela internet. Eu não sou um deles, não, pode ficar tranquilo. E a cúpula de Davos, agora, há pouco tempo, houve um noticiário a respeito disso. E guerras e rumores de guerra, lembramos que no princípio do ano começou uma tensão entre Estados Unidos e Irã. Entendeu? E depois foi com outros países, mas não teve guerra. Entendeu? Isso é o chamado rumores de guerra. Entendeu? E fome, ainda vem a pestilência, a qual poderá ter vacina ou um paliativo para ela, né? A qual poderá ter vacina ou paliativo para ela. Agora, a promessa dessa época é de acordo com Mateus 24:13, que está escrito o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, eu não posso fazer uma comparação do que está acontecendo hoje com o livro de Apocalipse. De jeito nenhum. Ainda não é a época não é a época do Apocalipse, mas estamos perto, porque Jesus disse, ainda não é o fim. E ainda podemos ver, entendeu? Que esses paliativos que vão trazer e tal é para evitar mortes. A promessa dessa época é de acordo com 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo. Deus está cuidando de você. Se Cristo em nós é a esperança da glória, conservemos ela no nosso coração, porque no nosso coração nós temos a esperança da glória. Quero desejar a você e a todos aqueles que estão me ouvindo ao redor do mundo, entendeu? Um feliz 2021, informando que estarei, entendeu, terminando por força estatutária, entendeu? Estarei terminando o titular, não serei mais o titular, a partir do dia 1º de janeiro, da Secretaria de Missões do Projeto Edificar, presidida pelo pastor Jorge Rogério. Então, eu quero agradecer a todos que me deram apoio. Esse ano não se pôde fazer muita coisa, por causa das coisas que vem acontecendo desde março até agora, entendeu? Mas, entendeu, tem um relatório, entendeu, para com ele e alguns irmãos daquilo que foi feito e daquilo que está por fazer. Que Deus os abençoe. Um feliz 2021 para todos, sem expectativas, mas acompanhando a história. Que Deus o abençoe.